Fala, Psis, tudo bom com vocês? Diego Ranielli aqui, e hoje eu vim trazer uma questão aqui que é o seguinte, né? Eu tava pensando um dia desses e a maioria de nós, né, psicólogos e outros profissionais liberais também, nós saímos da faculdade com a sensação de que a gente sabia exatamente o que a gente iria fazer quando a gente se formasse. A gente sabia exatamente o que queria fazer para viver da psicologia, né, após ali a formação, após a formatura nossa ali na faculdade. E a questão é que não é bem assim. Às vezes perguntas bem óbvias como, e agora? O que eu faço? Por onde que eu começo? A gente acaba não tendo resposta, uma resposta pronta para elas. E aí eu condensei para vocês aqui as 8 perguntas que provavelmente você faria numa consultoria comigo. Bora lá? Então, para elaborar essa pergunta aqui, né, eu fiz um apanhado dos atendimentos que eu já fiz, das pessoas que eu já atendi, com quais pessoas eu já conversei. Como eu disse para vocês, antes de começar todo esse trabalho, eu entrevistei muita gente, coordenadores de faculdade de psicologia, professores, alunos, galera que estava se formando, enfim. E aí o que acontece que há um tempo atrás eu dei uma palestra para uma turma que estava se formando, né? A turma estava prestes a colar grau no curso de psicologia, e aí eu fui dar essa palestra, eu levantei algumas questões lá para eles, assim, e aí eu vi que ainda depois de um bom tempo, depois de todo esse boom aí do marketing digital, depois de todo esse boom, esse movimento de empreendedorismo no Brasil, as faculdades ainda assim, mesmo agora, né, elas ainda não preparam a galera para empreender, não preparam a galera para viver daquilo que elas estão formando as pessoas. Né? Por isso que muitas vezes cursos técnicos acabam trazendo muito mais resultado a curto prazo para alguém, às vezes, do que a faculdade, né? E é triste isso, porque a energia depositada, o investimento é muito maior, enfim. E aí, como eu disse para vocês, eu preparei 8 perguntas que provavelmente você faria se você tivesse uma consultoria comigo. A primeira pergunta é, por onde começar? Né? É engraçado que talvez, sei lá, cada 10 pessoas que eu atendi, talvez 7, 8. Essa foi a primeira pergunta, né? Por onde começar? Por onde que eu começo, Diego? Pelo amor de Deus, por onde que eu começo? E aí eu sempre repito a mesma coisa. Antes de tudo, você precisa definir seu nicho, definir a área que você vai trabalhar, né? Diego, mas você também tá sacando, hein? Porque eu tive que ficar no ensino médio ali, remoendo qual faculdade que eu ia fazer. Comecei a fazer cursinho e eu tive que decidir qual faculdade que eu iria fazer, e foi uma decisão muito difícil. Cheguei na faculdade e eu percebi que eu tinha que escolher a abordagem que eu ia seguir. Depois da abordagem que eu ia seguir, qual clínica que eu ia fazer, quais optativas, qual área de atuação que eu iria escolher, enfim, qual abordagem, aquele monte de coisa. E agora você está falando que eu tenho que escolher mais uma vez? Infelizmente, essa é a notícia que eu tenho que dar. Você tem que escolher sim, você tem que escolher um nicho, você tem que definir bem o nicho que você vai trabalhar, porque isso vai ter um monte de consequências positivas e vai te dar um foco no seu trabalho. E isso é uma coisa muito importante, você ter foco no seu trabalho, porque isso vai ser um dos seus dos maiores diferenciais competitivos seu vai ser isso. Então, comece primeiro definindo qual nicho que você quer trabalhar. Definir o nicho que você vai trabalhar, você vai levantar as 10 maiores dores daquele nicho, tá? Você vai levantar os 10 maiores problemas daquele determinado nicho e vai começar a produzir conteúdos solucionando ainda que parcialmente essas dores, tá? Dando ferramentas para as pessoas solucionar principalmente essas dores. E aí, junto com esse conteúdo, você vai fazer ofertas, que isso tudo que você está fazendo é para conseguir pelo menos o seu primeiro cliente. Aí a partir do momento que você conseguir seu primeiro cliente, aí sim você começou, você startou, você deu o primeiro passo. E como eu sempre digo, uma frase do Caio Carneiro que eu gosto muito, eu acompanho a minha vida há muito tempo, o primeiro passo, ele não te leva para onde você quer chegar, mas ele te tira da onde você está agora, tá? Então, esse é o primeiro passo, defina seu nicho, levante as 10 maiores dores desse nicho, comece a produzir conteúdo resolvendo ainda que parcialmente essas dores. E aí você vai correr atrás do seu primeiro cliente. Ah, Diego, mas eu não tenho estrutura nenhuma, não tem clínica, não tem nada, não tem um monte de coisa. Tá, mas provavelmente, pelo menos essas coisas a faculdade te ensinou, que é como tirar seu CRP lá,
como fazer seu cadastro na rede social, e hoje facilitou muito, você não precisa ter mais uma clínica, né? Com o advento do atendimento online, você pode conseguir seu primeiro cliente, se você já está formalizado junto ao conselho, você pode começar a atender agora mesmo, conseguir seu primeiro cliente na internet aí e já começar a atender. Então, essa é uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem, tá? Uma outra pergunta que as pessoas me fazem, que os psicólogos me fazem quando eles estão em consultoria comigo é: Diego, eu posso fazer marketing? Essa é uma pergunta aí que é bem recorrente também, porque a faculdade ela endemoniza, né? A questão de marketing para psicólogos. Eles colocam um monte de barreiras que a gente não pode, isso, que a gente não pode aquilo, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo. É um monte de coisas que a gente não pode, né? E isso não é verdade, né? Que psicólogo não pode fazer marketing. Na verdade, o psicólogo deve fazer marketing, tá? O marketing, ele é simplesmente a ponte que vai te conectar você do seu cliente, você das pessoas que te seguem, da sua audiência, né? Ele vai conectar a sua ideia à ideia da sua audiência. Nem todo mundo da sua audiência vão ser seus clientes, tá? Nem todo mundo da sua audiência vão ser seus clientes. Só que, inversamente, você vai ajudar muito mais gente produzindo conteúdo do que as pessoas vão se tornar seu cliente. Então, você tem um papel, acima de tudo, um papel social muito importante nisso também. Então, você precisa saber que você precisa sim fazer marketing, né? Eu fiz há pouco tempo, eu fiz aqui no canal também quais são o que você pode fazer de marketing, o que você não pode fazer de marketing, né? Tem um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui no card para vocês o que é possível fazer de marketing, mas sim, psicólogo pode fazer marketing. E o Código de Ética Nossa vem muito mais para ajudar a gente, para conservar a integridade, né, moral da nossa profissão do que para atrapalhar. Tenha isso em mente, ele não veio para atrapalhar, ele veio muito mais para ajudar, para te dar um respaldo, tá, acerca do seu trabalho como psicólogo. Então, tira isso da sua cabeça, esvazia sua mente aí de tudo isso aí que te ensinaram que não pode fazer marketing, mas e tenha a ciência que você pode fazer sim. E aí tem um passo a passo, tem aqui vou deixar o vídeo para vocês. E lá no meu Instagram também, se você for no meu Instagram, eu fiz um carrossel lá com exatamente os 8 passos aí, o que pode, o que não pode, né? Os 8 mandamentos do marketing para psicólogos, tá? A terceira coisa que muitas vezes os meus clientes me perguntam, né? Vocês, psicólogos, as pessoas na consultoria me perguntam, Diego, como então, beleza, eu fiz conteúdo, fiz isso, taraná, fiz um monte de coisa. Como que eu transformo seguidores em clientes? Pelo amor de Deus, como é que as pessoas... que tem a ver esse negócio de eu ganhar seguidor, de eu ganhar audiência, das pessoas engajarem comigo, de eu conseguir clientes? Gente, toda vez que você produz conteúdo de valor para as pessoas, você está você está quebrando algumas barreiras mentais na cabeça dela. Eu não sou aqui neuropsicólogo, tá? Nem quero me colocar aqui num lugar de neuropsicólogo, nem nada disso. Eu sou um psicólogo que trabalhou muito tempo no ramo de vendas, de varejo, gerenciando grandes negócios e acabei aprendendo muito sobre venda. Isso não quer dizer que é uma ciência exata, mas é o que está dando certo para muita gente. Então, quero falar para vocês aqui. Como é que eu transformo, então, seguidores em clientes? Quando você começa a gerar conteúdo de valor, você vai gerando algumas coisas na mente das pessoas. Uma dessas coisas é que você fortalece a figura de autoridade percebida na cabeça das pessoas. E as pessoas, elas só fazem negócio, elas só compram naquilo que elas confiam, tá? Elas não querem um melhor produto, melhor serviço, melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo. Ela só quer saber se ela pode confiar naquela pessoa. Tá? Muitas vezes funciona assim, isso sobrepõe preço, sobrepõe um monte de outras coisas. Tá? Você passar credibilidade, confiança, para as pessoas verem que você tem domínio daquilo que você está fazendo, daquilo que você está falando, tem muito mais poder do que muita coisinha relevante como preço, para um monte de coisa que as pessoas julgam ser importantes por aí. Tá? A outra questão é que quando você produz conteúdo de valor nas suas redes sociais, você gera um negócio que a gente chama de reciprocidade, que é um gatilho mental também, tá? Que quando
alguém faz alguma coisa por você, você acaba ficando numa dívida com aquela pessoa e quer retribuir de alguma forma. É tipo assim, você foi num restaurante, ou então você foi numa loja, tá passando no shopping e você foi numa loja, e nessa loja a atendente te atendeu muito, mas muito bem. Ela perguntou seu nome e conversou e trocou ideia, como se fosse amigo de infância. Você vai sair dali com vergonha de não comprar nada daquela pessoa. É esse mesmo sentimento que você gera nas pessoas que te seguem, tá? Quando você produz muito conteúdo de valor para as pessoas, fica muito mais fácil delas comprarem um produto ou um serviço seu. Na verdade, se você não lançar logo essa oferta para as pessoas, à medida que você vai produzindo conteúdo, você não lançar logo uma oferta para as pessoas, ó, a minha agenda está aberta, eu tenho tantas vagas, ou enfim, eu estou vendendo aqui, eu tenho um e-book que resolve essa dor, ou outra coisa, enfim. Quando você faz alguma coisa nesse sentido, as pessoas estão muito mais preparadas, o nível de desejo delas para comprar alguma coisa de você está muito mais elevado, porque você já está produzindo alguma coisa de valor. Elas estão quase gritando assim, Diego, e aí, você tem agenda? Às vezes vai acontecer isso, de você estar produzindo conteúdo, você nem fez uma oferta ainda, as pessoas já estão entrando no direct lá e te perguntando se você tem um produto, tem um serviço, tem agenda, tem isso, tem aquilo. Por exemplo, por eu estar fazendo esse conteúdo para vocês aqui, um conteúdo massivo, toda semana, conteúdo, vídeo, movimentando o Instagram, eu tô tendo uma procura enorme como psicoterapeuta, só que eu não atuo nessa área mais, né? Eu não atendo pessoas mais para psicoterapia. E é engraçado, ó, pra você ver, um monte de conteúdo que eu tô produzindo para vocês e acaba que eu estou atingindo meio que de tabela, né, algumas pessoas que estão vendo uma figura talvez de autoridade em mim e acabam querendo, né, buscando, Diego, e aí, você atende, você não atende? Quanto que é a consulta? Como é que eu faço para agendar uma consulta com você? E é muito engraçado isso, então pensem bastante nisso, isso é uma das perguntas bem recorrentes que a galera me faz. A outra coisa que eles perguntam é, Diego, eu preciso de um site para trabalhar na psicologia hoje, com esse negócio da venda, tecnologia e tal. Eu preciso de um site para trabalhar como psicólogo? Ó, deixa eu te falar, você não necessariamente precisa de um site para começar. Você não precisa de um site para começar. Só que é muito, muito, muito importante que você tenha um. Por quê? Hoje, as ferramentas de pesquisa, as maiores ferramentas de pesquisa no mundo, tá? Se chama Google, e a segunda maior ferramenta de pesquisa no mundo é o YouTube. Então, se você não tem ferramentas que estejam incorporadas nesse meio aí, você está perdendo sim clientes. Você está perdendo de conseguir mais clientes, de alcançar mais pessoas, de impactar a vida de mais pessoas. Então sim, você precisa de um site. Diego, mas eu não tenho dinheiro para pagar um designer, eu estou começando agora. Gente, o que não falta na internet é site gratuito. Você pesquisar aí agora, site gratuito, você vai achar um monte, tá? Já com templates pronto. O próprio Google te dá um site gratuito aí, é quase automático para você criar ele, então não tem desculpa, tá? Desculpa é você não começar. Outra coisa que as pessoas me perguntam, né, quando eu falo dessa questão de gerar conteúdo, Diego, eu não sei o que falar, eu não sei como gerar conteúdo, como é que eu gero conteúdo? Não tenho nem ideia de como é que eu faço isso, como é que eu gero conteúdo? Eu não sei o que falar, não tem nada para falar, né? Eu não sei de nada, você sabe, sim. Você estudou pelo menos, a grade curricular no Brasil, até quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, é de pelo menos 4.050 horas para você se formar como psicólogo hoje no Brasil. Cara, 4.050 horas é muita hora, é muita horas bunda que você ficou debruçada ali na sala de aula, lendo um livro, se especializando, pesquisando, fazendo trabalho. Claro, se você pegar hoje, se você é recém-formado, se você pegar lá nas suas coisinhas da faculdade, um trabalho que você fez sobre neurofisiologia, sobre psicologia do esporte, né? Um trabalho que você fez sobre depressão, um trabalho que você fez sobre ansiedade. Se você começar a dar uma olhada naqueles trabalhos que você já fez ali, revisar, você vai ver sua cabeça explodindo de ideias para fazer para as pessoas. E outra coisa, se você já se posiciona como psicólogo, né, na internet, tem uma coisa que funciona muito, 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 que é o quê? Caixa de perguntas do Instagram, tá? Caixa de perguntas do Instagram é infalível, você colocou lá, galera, se você fala sobre ansiedade, se você fala sobre trânsito, se você fala sobre medo de dirigir, né? Se você fala sobre isso, aquilo,
Você coloca o tema lá e pede para as pessoas para te sugerirem temas a respeito daquilo, para te perguntarem alguma coisa a respeito daquilo, você tem uma fonte infinita de conteúdo, né? Se você for pegar os comentários das coisas que você tem postado, Diego, eu nunca postei nada, eu não sei de nada, faz aquilo que eu falei da primeira pergunta, pega lá as 10 maiores dores, lista, né, as 10 maiores dores, os 10 maiores problemas do nicho que você trabalha e começa a produzir conteúdo resolvendo esses problemas, ainda que parcialmente, tá? Então faça isso, você vai ver uma fonte inesgotável de conteúdo para você trabalhar. Outra coisa que pega muito quando você começa a produzir conteúdo é quando você se pega procrastinando, né, na produção de conteúdo. Porque eu falar, ser sincero com vocês, quando a gente começa nessa produção de conteúdo, né, cara, é difícil para você manter o pique de produzir conteúdo todos os dias. É muito difícil você produzir conteúdo todos os dias, todos os dias, todos os dias para as pessoas, manter uma constância, uma frequência nisso, igual a gente já está aqui há muitos meses aqui no YouTube, produzindo conteúdo para vocês incansavelmente. Isso dá trabalho, isso dá trabalho. E o que que me ajuda a fazer isso? O que que me motiva? Uma das coisas que me motiva é quando você, vendo esse vídeo aqui agora, você vai lá e dá um like, né? Dá um comentário, manda esse vídeo para alguém, feedback das pessoas. Isso motiva a gente a continuar fazendo. Isso é uma das coisas que motiva a gente a continuar fazendo. Agora, tem um negócio que é infalível para você fazer isso funcionar de verdade, é você fazer um compromisso público a respeito daquilo que você vai fazer ainda. Isso é infalível, tá? Quando você faz um roteirinho ali de 5 temas, e aí você fala assim, eu vou falar desse tema na segunda, desse tema na terça, desse outro na quarta, quinta, sexta, sábado, fiz lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, fiz um cronograma do que eu vou falar em cada dia. Posta isso, faz um compromisso público com a sua audiência que você vai falar a respeito disso. Dificilmente você vai conseguir não fazer, porque você fez um compromisso público com muita gente de que você vai fazer aquilo. Então fica muito difícil de você não fazer, tá? Então essa é uma dica aí que vale ouro, já valeria o vídeo inteirinho, né? Outra coisa, como conseguir parcerias. Eu já falei para vocês que é muito importante a gente, como profissional autônomo, como psicólogo, como empreendedor em qualquer categoria que seja, é importantíssimo que a gente tenha boas parcerias, tá? A gente tenha boas parcerias. E como que muitas vezes, como é que eu faço, Diego, para conseguir uma parceria, então? Como é que eu faço isso, pelo amor de Deus, que eu não tenho nem ideia de como que eu faço isso? Gente, eu preciso ser interessante antes de ser interesseiro, tá? Eu preciso ser interessante antes de ser interesseiro. E aqui, o que isso tem a ver com o que você está falando? Se você ainda não tem autoridade, se você ainda não tem um montão de seguidores, se você ainda está começando, é muito difícil você conseguir fazer parceria com alguém que já tem 5 mil, 10 mil seguidores, com empresas, paraná. É muito difícil você conseguir fazer parceria com essa galera assim, logo de cara. E aí, o que eu sugiro para você? Se você está no começo, sabe, as pessoas investiram muito em você, né? Tem uma conta que fala aí que geralmente um pai, né, investe aí desde o nascimento do filho até quando ele forma na faculdade, que ele se casa e vai para a vida adulta, que seja, ele gasta em média 800 mil reais com o filho. A gente gasta 800 mil reais em média com o filho, né, durante esse período todo aí. Então, se você teve todo esse investimento, né? Tá na hora de você investir um pouco nas pessoas também. E o que eu tô falando é para você trabalhar de graça mesmo, né? Se você não tem como fazer uma parceria hoje, talvez tenha uma empresa que seja interessante, que você vê que eles têm uma dinâmica legal, que você admira e tal, e você gostaria de fazer uma parceria com eles. Só que não tem como você simplesmente pedir eles lá para você fazer uma parceria, ou pedir eles para falar alguma coisa nas suas redes sociais, ou para te indicar para alguém, né? Sem antes você ser interessante para eles. Então, o que eu falo? É para você oferecer mesmo, oferece uma solução, identifica um possível problema naquela empresa, ou se propõe a identificar um possível problema, talvez, sei lá, vamos supor que é uma empresa e você você é psicólogo organizacional, produz conteúdo a respeito disso, sobre processo seletivo, banana, e tem uma empresa que você admira muito. Chega lá no dono e fala assim, eu sou psicólogo e tal, eu já estudei muito sobre organização, na época da faculdade fiz estágios fazendo consultoria em tais e tais empresas, que eu tenho certeza que você fez.
Eu gostaria de fazer um trabalho aqui com você. Eu gosto muito, eu gostei muito do estilo da empresa sua e Paraná. Eu queria fazer um trabalho gratuito, sem cobrar nada mesmo de você aqui. E fazer um trabalho desse jeito, fazer um diagnóstico organizacional, dar um treinamento para os seus funcionários que eu identifico. Eu liguei para cá e vi que o atendimento é assim assado e poderia ser melhor, poderia ser diferente. O clima aqui é assim, poderia ser diferente. Talvez eu possa identificar mais algumas coisas e te ajudar a corrigir isso. Você aceita? Dificilmente as pessoas não vão topar, tá? Então, é uma das formas de você conseguir fazer parcerias, né? Você mostrar que você pode ser interessante para eles antes de se interessar em alguma coisa que pode te beneficiar. E uma outra coisa que a galera me pergunta muito, muito, muito é a respeito de precificação, tá? Diego, como que eu precifico? É uma coisa que a galera me pergunta muito, não tem como eu entrar muito nisso aqui porque envolve vários fatores, tá? Isso envolve os gastos seus. Tem várias formas de fazer essa precificação, né? Mas uma das formas que eu acho bem interessante é a respeito de consultas, né? Você avaliar os gastos que você tem, fazer o apanhado mesmo de todos os gastos e investimentos que você tem para manter a sua clínica ativa, tá? Você faz esses gastos que você tem. Você faz uma média ali de quantas pessoas você conseguiria atender tranquilamente, sei lá, vamos supor que você consegue atender 4 pessoas por dia, sem comprometer a sua produtividade, sem comprometer o seu desempenho. E aí você faz essa conta de 4 pessoas, 4 pessoas por dia, no mês vai dar X valor, se essas pessoas tiverem um acompanhamento mensal, se for quinzenal, se for semanal, você faz essa conta de quanto essas pessoas gerariam de receita para você, tira, né, esses custos que você tem, tira esses custos que você tem e vê aí uma média salarial que seja a sua meta. Como eu disse para vocês lá em outros vídeos, né? Falei um pouco disso no início para vocês também. É importante vocês terem metas pré-estabelecidas. Então isso vai ter muito a ver com sua meta pré-estabelecida também. Tem muita gente que gosta de balizar os preços dele, o preço que ele cobra pelo mercado. Não é uma tática, não vou falar que é uma tática ruim, porque muita gente usa, o mercado se comporta assim. Mas talvez não seja tão legal assim que você balizar seus preços pelos preços da concorrência. O Conselho Federal, ele tem até uma base, né? Ele tem uma lista de preços, vamos dizer assim, sugeridos para várias regiões do Brasil, quanto que deveria ser a consulta, quanto você não deveria. Talvez seja legal você dar uma olhada ali também, mas você não pode dar tanta atenção, porque o conselho ele não sabe dos seus gastos, dos seus investimentos, da estrutura que você tem montada, do que você oferece para os seus clientes, pacientes, enfim, né? Então, isso leva em consideração um monte de coisas que é importante você avaliar também, tá? Mas é isso aí, essas são as 8 perguntas que provavelmente você me faria numa consultoria. Quero deixar aqui para vocês. E aí, como eu disse para vocês, queiram curtir. Quem não curtiu ainda, curte aí, compartilha com a galera que precisa ouvir isso aí. E até a próxima, valeu!